temporada de Dandadan chegou ao fim e se destacam por sua mistura única de humor, ação e temas sobrenaturais, com um elenco diversificado de personagens que conquistaram o público. Ao longo dos episódios anteriores, fomos apresentados a momentos de grande intensidade e também interações que trazem profundidade aos protagonistas. Os episódios finais 10, 11 e 12 adotaram um tom de autoconsciência dos personagens, mas não deixam de construir laços importantes entre eles. Toda essa situação prepara o terreno para a próxima fase da história, trazendo tanto soluções quanto novos ganchos narrativos. E é de seguro dizer que esses episódios foram focados no crescimento emocional e na conexão dos protagonistas e dos personagens secundários, criando um final que é, ao mesmo tempo, promissor e cheio de suspense. Oi, eu sou a May e bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre os episódios finais de Dandadan, 10, 11 e 12. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Começando pelo episódio 10, o episódio explora as consequências dos eventos passados. Ocaron conclui que os aliens estão atrás dele e da Aira para usar seus poderes e dominar a Terra, já que os yokais protegem o planeta. Então, eles precisam ter mais poderes, né? Os aliens precisam ser mais fortes para poder fazer isso. Em um momento adorável, Momo e Ocaron resolvem o mal-entendido que eles estavam tendo nos episódios anteriores, mas são interrompidos por Miko e Muko, amigos de Momo. E Miko apresenta uma teoria hilária sobre o desaparecimento deles, explicando um certo duelo entre Momo e Aira. Já a Aira, na sala de aula, ela confessa ter espalhado os boatos sobre Momo, mostra um arrependimento, mas ao mesmo tempo não se sabe se foi por espalhar os boatos ou por ter confessado que espalhou os boatos. A Momo depois encontra ela, mas antes de qualquer coisa mais intensa acontecer, elas são interrompidas por Sr. Martins, o alien derrotado no episódio anterior, funcionário dos alienígenas, para ser mais exato. Parece debilitado e é levado para a casa de Momo. Ele revela que agia para salvar seu filho doente em uma narrativa triste, mas com momentos cômicos. A vovó Yase resolve o problema ao perceber que o sangue do Kappa é leite. Então eles dão uma vaca pra ele e ele volta pra casa pra cuidar do filho dele. No final do episódio, tanto Aira, Ocaron e Momo se ajoelham perante a vovó Yase pra poder pedir uniformes novos, já que a gente sabe o que aconteceu no episódio 9, que eles perderam os uniformes deles. Mas a vovó Yase não tá muito afim, faz um desafio a Momo e durante esse desafio, no final do episódio, conhecemos Gigi, o amigo de infância de Momo e a sua primeira apaixonite. O episódio funciona bem como uma transição de arco de um pro outro e equilibrando humor e emoção. É um episódio muito bom de assistir e bem engraçado. Seguindo para o episódio 11, a história continua com Gigi indo morar com Momo e Momo muito confusa com essa situação e o Ocaron muito chocado. Aira acredita que Momo tá aumentando seu exército como demônio, então ela parte embora. Ela vai embora assim que ela vê essa situação. E Ocaron logo depois também fala que vai embora e ele se despede de Momo em uma cena muito fofa, meio cabisbaixo, mas ela mostrando que tá tudo bem. Descobrimos que Gigi foi uma das crianças que zombava de Momo no passado, que é citado lá no primeiro episódio. Provavelmente o que ela disse que quando ela viu que gostava, o que o menino que ela gostava fez, zoou ela ficou muito triste e brigou com a avó, provavelmente era o Gigi. Mas logo que eles falam sobre esse assunto, ele já se desculpa e revela que agora pode ver espíritos, então ele entende mais ela. Ele explica que quando ele se mudou, ele foi pra uma casa que era muito estranha e com o tempo ficava algo muito estranho, principalmente no banheiro, até o momento que um espírito apareceu pra ele e obrigou ele a olhar pra ele. E aí foram chamados 7 médios pra tentar lidar com a maldição em sua casa, mas depois de 3 terem tirado as suas próprias vidas e seus pais forem parar no hospital por alguma doença desconhecida, provavelmente causada por causa do espírito maligno da casa, ele descobriu que sua vovó Yase poderia ajudar, mas ela não pode ir até a cidade porque os poderes dela são limitados à cidade que ela vive. Então ela manda Momo no seu lugar. E Momo quer pedir pro Ocaron ir junto, mas até então ela não comentou com ele ainda. Na escola, Gigi causa um impacto imediato, tanto nas meninas
quanto nos meninos. Enquanto o Karun sente-se inseguro também, porque ele não tá tão confiante já que o Gigi chegou nessa disputa. Uma perseguição cômica envolvendo bonecos anatômicos acontece, combinando no lixão e servindo uma cena romântica entre os bonecos e uma declaração feita pelo boneco que fugiu da escola, servindo uma metáfora perfeita para os sentimentos do Okarun sobre Momo, fazendo o Okarun entender que ele sente por Momo e que ele tem que lutar e que ele não pode se render, ele tem que lutar por aquilo que ela acredita, igual o boneco que fez de tudo, foi atropelado e continuou indo atrás do que seu objetivo. O episódio foca na construção dos personagens e aprofunda conflitos emocionais do Okarun, mostra o crescimento de Momo e as suas já intenções mais incisivas no Okarun, e que o Gigi é um completo maluco, né? Um doidinho, um palhacito, que é isso que ele é, maluquinho. Indo pro último episódio, ele começa com cenas cômicas e animadas sobre os bonecos ainda. Eu esqueci de falar, mas no final do episódio anterior, Momo chama o Karun pra ir junto ajudar a resolver o problema na casa do Gigi. Esse começo de episódio é muito marcante porque vemos Gigi sendo atormentado pela maldição que não ficou só na casa dele, foi atrás dele e ela tá lá e ele não consegue dormir. E aí a cena corta e aí eles partem para ajudar o Gigi a lidar com os espíritos malignos que o atormentam. Ao chegar na casa do Gigi, Momo decide explorar as termas locais, já que ela não encontrou nada na casa, ela não sentiu nada, então acredita que só à noite. Então, pra esperar até a noite, ela vai pras termas, deixando os dois sozinhos. Então, Gigi logo chama o Okarun pra jogar um futebol. E durante o jogo de futebol, Gigi pergunta diretamente ao Okarun se ele gosta da Momo, iniciando uma competição engraçadíssima, numa disputa de ver quem gosta mais da Momo e do que gostam da Momo. No final, combinando, na minha opinião, do Okarun ter ganhado. Na minha opinião, o Okarun ganhou mesmo, ele tava certo. Já nas termas, Momo enfrenta uma situação estranhíssima, esquisitíssima, assustadora. Depois de um banho nas termas, ela perceber e descobrir, né, que ela tá num banho misto e uns 5 homens misteriosos e esquisitos entram na água e causam uma cena muito estranha e um confronto. Já na casa, a tensão aumenta quando uma nova sala aparece na casa de Gigi, cheia de selos de proteção, lembrando muito aquela cena inicial do Itadori em Jujutsu Kaisen e até a do Yuta no filme. O episódio termina num gancho emocionante, sugerindo uma continuação, claramente, seja na forma da segunda temporada ou de segunda parte da temporada. Que já foi confirmado que fala segunda temporada, mas o meu PV é uma segunda parte. Mas eu falo disso depois. Agora uma análise técnica, começando pela animação, se manteve impecável, com cenários detalhados e jogos de câmera que amplificam a imersão. Os momentos mais tensos foram igualmente bem executados, mostrando o cuidado da produção. Indo pra trilha sonora, embora muito contida nesses últimos episódios, a trilha sonora desempenhou um papel crucial em um momento chave, destacando as emoções e intensificando o suspense nos ganchos narrativos. Mesmo que a música de perseguição que a gente tem no episódio 11, ela foi repetida, né? Usada antes no episódio 4, na perseguição lá da velha Turbo. O ritmo desses episódios é mais lento, mas com um objetivo de desenvolver os personagens e preparar o terreno para o próximo arco. No entanto, o final pode ter parecido muito abrupto, que foi uma sensação que eu vi algumas pessoas comentando. Por fim, a adaptação do mangá, como uma adaptação, foi bem fiel em termos de narrativa e estética, mas houve leves ajustes no timing de algumas cenas para otimizar o impacto emocional, claro, para poder caber, afinal são mídias diferentes, então não tem como ser exatamente igual. Agora vamos falar sobre os pontos positivos, começando pela construção detalhada das emoções dos protagonistas, permitindo que o público se conecte ainda mais com suas jornadas. A introdução cativante e bem dosada de Gigi, que adiciona uma profundidade à trama, mesmo com muita palhaçada e um comportamento bobo, provoca mudança significativa nas relações entre Momo e Okarun, mais ou menos como a Aira fez do Okarun. Gigi serve para causar isso do lado da Momo. Então agora tá
uma disputa legal. O equilíbrio magistral entre momentos de humor e tensão, mantendo o ritmo leve, mas sem perder o impacto emocional. A consistência de altíssima qualidade da animação e da trilha sonora, contribuindo para uma imersão total na história. Já os pontos negativos, a construção final sugere mais uma pausa do que o encerramento de temporada, que pode frustrar parte do público. Pra mim, não é incomum, afinal, muitas outras obras têm suas primeiras temporadas divididas em duas, como de costume em shonens. Dandadan se diferencia pelo humor irreverente e cativante visual, mas peca na divisão da sua narrativa final, na minha visão. Algo que Chainsaw Man evitou ao entregar um encerramento mais completo e impactante. Claro que em medidas, ele para também num arco que não precisava se tornar um filme, podia ser uma segunda parte, mas tem um encerramento um pouco melhor. Comparado com a Jujutsu, que também dividiu sua temporada, teve já também a mesma sensação que Dandadan. Dandadan carece de uma conclusão satisfatória e uma aprovação mais sólida, que acabou na metade, né? Não dá muito pra entender o que tá acontecendo. Você realmente acaba ali do nada. Ainda assim, seu tom único e personagens cativantes o colocam como uma adaptação memorável. Mesmo com esse final, claro, deixou acho que um hype muito maior, mas realmente ficou meio confuso. A próxima temporada promete explorar ganchos deixados, incluindo o conflito entre Gigi, Okaru e Momo, apresentar novos personagens e a tensão emocional entre os personagens tem potencial para ganhar novos desdobramentos. Além disso, o espírito maligno introduzido nos episódios finais abre possibilidade para sequências de ação intensas e um aprofundamento no lado mais sombrio da narrativa. Então a gente vai ver um novo espírito, uma luta épica já de começo na próxima temporada, lá pra julho, então tá tranquilo. Espera-se também que o humor característico da série continue a ser parte do central, mas que as subtramas sejam resolvidas de forma mais satisfatória. Há espaço para explorar mais do passado dos personagens, expandindo o universo peculiar que Dandadan apresenta, envolvendo elementos sobrenaturais e interações humanas autênticas. Os episódios finais de Dandadan são uma transição que deixa o público ansioso para mais. Apesar de algumas falhas no fechamento de subtramas, qualidade da animação, trilha sonora, construção dos personagens se destaca. A série combina humor, emoção e suspense de forma única, provando ser uma promessa no gênero. O encerramento deixa muitas questões em aberto, mas também planta sementes para arcos ainda mais emocionantes. Se a próxima temporada corresponder às expectativas, Dandadan pode se consolidar como um dos animes mais memoráveis do ano. Se gostou da análise, deixe seu like, compartilhe e nos vemos na próxima temporada. Um beijo e tchau!